Este é mais um daqueles loucos casos de crime verdadeiro do Japão, e qualquer um que tenha vivido ou visitado lá pode ver que é uma sociedade moderna, altamente funcional, com baixa taxa de criminalidade. Mas quando o crime ocorre, há uma chance de ele ficar fora de controle. Começa numa sexta-feira, 18 de abril, 2008, e a maioria das pessoas está voltando para a casa do trabalho, assim como esta mulher, Rurika, que mora em um apartamento recém-construído em Kodovar, Tóquio. Agora, mesmo para o Japão, este apartamento é especialmente seguro. Possui recursos de segurança, vigilância como câmeras ao entrar no prédio, câmeras no elevador de cada andar, e fica a apenas 10 minutos a pé da estação Shiome na linha JR Caio, tornando-o um lugar conveniente para se hospedar. Essa mulher foi vista entrando no seu complexo de apartamentos como de costume, sozinha após o trabalho. Ela subiu até o último andar, o 9º andar, onde tinha um apartamento tipo estúdio que dividia com a irmã, o quarto 916. Existem câmeras no 9º andar, porém somente no elevador. Naquela noite, às 20h43, Rika, sua irmã, também retornou ao apartamento, esperando encontrar a irmã mais nova em casa. Porque apenas uma hora antes, às 19h20, Rurika havia mandado uma mensagem dizendo que tinha saído do trabalho e estava indo para casa. Rika esperava que sua irmã já estivesse em casa quando chegasse. Ao alcançar a porta, surpreendeu-se ao perceber que estava destrancada e segurando a maçaneta e empurrando-a. Ela encontrou o apartamento totalmente escuro, o que era muito estranho. A única luz vinha de fora, mas ela notou os sapatos de sua irmã logo na entrada da porta. Naquele momento, ela pensou que a irmã teve uma emergência e correu para o banheiro. Ela deixou a porta trancada e as luzes apagadas, pois esqueceu de acendê-las ao entrar. Infelizmente, Rurika nunca mais foi vista, como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. Este caso obcecava muitos em todo o Japão, porque nada parecia ser capaz de explicar o desaparecimento desta mulher, e este súbito desaparecimento levou muitos a invocar o termo kamikakushi, que é um conceito do folclore japonês que se refere a pessoas sendo levadas pelos deuses ou demônios, e quando este crime foi finalmente resolvido, muitos proclamaram que este era quase o crime perfeito. Inicialmente, Rika decidiu relaxar, trocou para o pijama, pegou um iogurte e sentou-se para assistir um pouco de televisão, mas, conforme o tempo passava, ela percebeu que o pequeno apartamento estúdio estava estranhamente silencioso. Então, ela se levanta e caminha até a porta do banheiro para bater e ver se sua irmã precisa de algo. Para seu choque, a porta simplesmente se abre. O banheiro está vazio, mas ela percebe que a irmã provavelmente saiu para atender uma ligação. Isso era comum entre as irmãs, pois compartilhavam um apartamento estúdio. Seria perturbador se ambas falassem alto em um apartamento tão pequeno. Ela pega o casaco e sai para caminhar em busca da irmã. Então, primeiro ela desce para o 1º andar, não vê nada. Agora ela começa a se preocupar, porque já se passou mais de 1 hora e a irmã não disse uma palavra. Rika volta ao 9º andar, imaginando se sua irmã teria retornado enquanto a procurava. Mas desta vez, ela percebe algo que a perturba completamente. Há pequenas manchas de sangue na parede perto da entrada, algo que ela não havia notado antes. Agora ela entra em pânico total. Às 9h16, ela faz uma ligação para a polícia e diz a eles que sua irmã, a bolsa e o celular da irmã não estão no apartamento. O operador questiona a mulher e a orienta a permanecer em casa com as portas trancadas. Os policiais estão a caminho. Rika liga para seus pais às 21h25 e informa ao seu pai o que aconteceu. Enquanto espera que eles cheguem, Rika procura pelo apartamento por qualquer pista que possa ajudar a localizar sua irmã. Ela percebe que faltam uma faca e uma camiseta rosa que sua irmã usava. Olhando mais de perto, ela também encontra os brincos de sua irmãzinha no chão, na porta. Mas manchas de sangue foram encontradas nos azulejos perto do corredor
borradas como se tivessem sido limpas superficialmente, o que é preocupante. A polícia chegou em cerca de 10 minutos e começou a conversar com Rika sobre o ocorrido. Eles também conversaram com os pais dela quando chegaram em seguida. As manchas de sangue e sinais de luta estavam restritos ao interior do apartamento. Olhar através das câmeras do prédio apenas levantou mais perguntas do que respondeu. Rika entrou no prédio sozinha. Ela não parece ser seguida, e às 7h31 da noite, ela sai do elevador no 9º andar. Nada parece estar fora do comum. Há apenas indivíduos que entraram e saíram do prédio naquele dia. A polícia fecha todas as entradas e saídas do prédio. Agora este complexo de apartamentos é novinho em folha. Ele acabou de abrir há alguns meses, em dezembro do ano passado. A maioria de suas unidades ainda estão vagas. A polícia decide verificar até as unidades vagas. No 9º andar, há apenas uma outra unidade que está ocupada 2 portas abaixo, na unidade 918. Por volta das 10h20 da noite daquela noite, os policiais batem na porta. Mas não há resposta. Os oficiais esperam um pouco antes de se afastar. Mas então, 20 minutos depois, um homem sai. É um residente de 33 anos da unidade, Takanori Hoshijima. Os oficiais perguntaram a ele se ele tinha ouvido algum barulho estranho ou presenciado algo fora do comum. Mas Hoshijima disse que não. Quando perguntado se conhecia o vizinho, respondeu que se mudou há apenas um mês e, apesar de tê-los visto, não sabia seus nomes. Quando eles explicaram a situação completa para ele, ele pareceu genuinamente surpreso e disse: "Estou assustado. Isso é aterrorizante. Um dia passa, a família está doente de preocupação e a polícia já vasculhou todos os apartamentos vagos no complexo. Como há apenas um outro apartamento, ocupado no 9º andar, a polícia decide fazer outra visita a Hoshijima. Quando batem à porta de Hoshijima, ele atende. Eles perguntam se podem entrar e revistar seu apartamento. Ele concorda e os convida a entrar. Assim que entram, eles notam uma grande pilha de caixas de papelão por toda a casa dele. Eles perguntam se podem dar uma olhada. Hoshijima mais do que coopera. Ele até abre uma dessas caixas, revelando o conteúdo, DVDs, animes e videogames. Hoshijima até abre várias outras caixas para a polícia. Vendo a cooperação dele, a polícia não fica muito tempo, e após revistar seu apartamento por 20 minutos, eles pedem desculpas por incomodá-lo, agradecem pela cooperação e vão embora. Enquanto isso, a perícia retornou e identificou positivamente o sangue no apartamento. 916. Como pertencente a Rika. Mas também encontraram uma impressão digital parcial, e essa impressão digital não pertencia a Rika, nem à sua irmã, nem aos membros da família, nem a qualquer outra pessoa que tivesse acesso a esse apartamento. Então, a polícia decidiu coletar as impressões digitais de todos os moradores do complexo de apartamentos. Mas todas as digitais coletadas não coincidiam com a encontrada no apartamento de Rika. Mais repórteres e mídia se instalaram fora do complexo de apartamentos com câmeras apontadas para o prédio em busca de pistas, tentando falar com qualquer pessoa que entrasse ou saísse do local. Os moradores, incluindo Hoshijima, estavam sendo interrogados. Ele parecia amigável e disposto a falar sobre o que ocorria no andar de cima. Mas a maneira como ele falava com os repórteres era muito estranha. Ele falava sobre como o suplício era horrível, mas então ele começava a rir espontaneamente. A linguagem corporal dele contradiz suas palavras. Diferente de outros residentes, Hoshijima parecia apreciar a atenção, rindo com frequência durante a entrevista. Ele riu 16 vezes, muitas em momentos inapropriados. Ele riu quando perguntado sobre Rika, e deu uma risadinha ao ser questionado se a achava atraente. Quando perguntado se ele achava que estava sob suspeita, ele riu e disse: "Bem, sim, acho que sou suspeito", antes de rir novamente. Algo não estava certo sobre ele, e a polícia decidiu reexaminá-lo, começando pelas impressões digitais fornecidas.
Eles descobriram que os sulcos e linhas em seus dedos eram quase ilegíveis, como se ele tivesse adulterado-os para torná-los ilegíveis. Isso aumentou as suspeitas sobre ele, mas ainda não era suficiente para prendê-lo. Um mês depois, a polícia o surpreendeu, exigindo suas impressões digitais mais uma vez. Ele concordou relutantemente. E as impressões eram compatíveis com a impressão digital parcial encontrada no apartamento de Rurika. Hoshijima foi preso no dia 25 de maio. Ele só pôde ser acusado de invasão de propriedade, mas isso agora deu a eles a autoridade para uma busca minuciosa no apartamento de Hoshijima, e eles vasculharam tudo com luminol e descobriram grandes vestígios de sangue, e o sangue era compatível com o DNA de Rurika, e o DNA dela foi praticamente encontrado em todo o apartamento de Hoshijima, incluindo o corredor, o banheiro, em uma camiseta. E foi horrível também reencontrar o DNA dela em uma tábua de cortar, em facas de cozinha e um afiador de facas. A geladeira de Hoshijima também continha essas substâncias marrons que se acreditava serem sangue e fluidos corporais. Eles também eram compatíveis com o DNA de Rurika. Em 26 de maio, um dia após a prisão de Rurika, seu celular foi encontrado escondido atrás do vaso sanitário no local de trabalho de Hoshijima. Suas digitais foram achadas no celular, que tinha uma foto pequena de Rurika e um papel com o nome dela. Os detetives confrontaram Hoshijima com essa montanha de evidências. Não demorou muito para ele confessar, mas quando o fez, não foi tímido, nem reteve detalhes do que aconteceu. Ele parecia estar revivendo e apreciando o horrível e repugnante crime que cometeu. Desde que se mudou, ele admite estar completamente apaixonado por uma jovem solteira que trabalha em um escritório e que morava ao lado dele no quarto 916. Ele afirmou que a seguiu por quase um mês. Mas é estranho que ele não sabia que ela morava com a irmã mais velha. Na verdade, ele parecia mirar na irmã mais velha, Rika. A irmã mais nova apenas chegou em casa primeiro. Ele admitiu ter uma fantasia desviante de querer criar, em suas próprias palavras, uma escrava para meus desejos egoístas. E ele escolheu 18 de abril, uma sexta-feira, como a data, para executar seu plano, porque teria todo o fim de semana para se concentrar em sua escrava. Quando Rurika chegou em casa naquela noite, Hoshijima, que estava à sua espera, vestiu um agasalho e caminhou descalço para evitar ruídos e marcas de sapatos. Assim que ela abriu a porta, ele se forçou para dentro e a emboscou. Nas suas próprias palavras, Verika estava gritando e reagiu. Ele se surpreendeu com a força dela e como ela quase o expulsou. Mas então, ele conseguiu bater a cabeça dela contra a parede, fazendo com que ela ficasse atordoada e até começasse a sangrar. A resistência dela diminuiu e ele conseguiu amarrar as mãos dela com uma toalha. Ele então pegou uma faca do apartamento dela e ameaçou matá-la se ela fizesse algum barulho. Com uma faca em sua garganta, ele a levou para o apartamento dele e a jogou em um colchão. Ele usou fita adesiva para imobilizá-la. Ele desligou o celular dela e então tentou agredi-la sexualmente. Mas mais uma vez, ele se surpreendeu com a intensidade com que ela conseguiu reagir e ele não conseguiu executar seu plano. Frustrado, ele assistiu a vídeos pornográficos em vez disso, e então ficou tão absorto em seus vídeos que perdeu a noção do tempo, até que ouviu uma batida às 10h20 da noite. Ele corre para a porta e olha pelo olho mágico. Quando ele vê 2 policiais, ele entra em pânico ainda mais. Ele se apressa e amordaça a boca de Rurika com uma mordaça e fita. Ele se esconde por 20 minutos, mas decide sair, fingindo ir a uma loja de conveniência para observar as ações da polícia. Mas quando foi parado por oficiais do lado de fora, isso o assustou completamente. Apesar de fingir surpresa e calma, internamente, ele estava completamente assustado. E foi quando ele desistiu de manter Rurika como sua escrava sexual. Em vez disso, ele pensou em maneiras de ocultar totalmente seu crime. Quando Hoshijima retornou ao seu apartamento, ele usou uma faca roubada
para esfaquear Ruriká no pescoço. Em suas próprias palavras, ele observou e esperou ela morrer e repetidamente pensou: por favor, morra logo. Ela demorava mais para falecer do que ele previa. Então ele foi em frente e removeu a faca, acreditando que isso aceleraria sua morte. Ele continuou verificando seu pulso e batimentos cardíacos até desaparecerem lentamente. Ele descreveu para a polícia os gemidos e grunhidos dela, os ruídos que ela fazia enquanto dava seu último suspiro. Isso perturbaria muitos no julgamento que ocorreria, especialmente a família de Ruriká, que não conseguia acompanhar todo esse relato e estava chorando. O que me entristeceu durante todo esse episódio foi quando a polícia bateu na porta. Ruriká estava a apenas alguns metros de distância, viva e capaz de ser resgatada do terrível destino que a aguardava. Eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Depois que Hoshijima confirmou que ela não tinha mais pulso e batimentos cardíacos, ele a desamarrou e arrastou seu corpo para o banheiro. Ele então a despiu e usou facas e uma serra para desmembrá-la. Ele já tinha essas ferramentas de antemão. Ele primeiro cortou a cabeça dela, porque, em suas próprias palavras, ele estava com muito medo de olhar para o rosto dela, sentindo como se ela estivesse amaldiçoando-o pelo que ele havia feito. Ele, então, passou a cortar os membros dela, um por um, descrevendo até mesmo a cor da carne e da gordura. Ele, então, esfolou os braços e pernas dela antes de prosseguir para trabalhar no peito dela, onde ele a cortou até o estômago e removeu os órgãos dela. Da cabeça dela, ele cortou o cabelo, o couro cabeludo, os olhos, o nariz, as orelhas e os lábios, e os colocou na tábua de cortar. Os ossos dela foram serrados e fervidos em pedaços ainda menores, até ficarem macios, e então foram despedaçados novamente. Nos dias seguintes, ele disse, começou a jogar esses pedaços no vaso sanitário. Alguns dos ossos continuaram a ser um problema. Então, ele os guardou na geladeira e escondeu outros em caixas velhas e empoeiradas debaixo de sua cama ou no fundo de pilhas maiores. Sim, aquelas pilhas de papelão. Ele explicou que, ao cooperar com a polícia, eles ganhariam sua confiança e não o pressionariam a verificar o fundo das pilhas, que continham alguns de seus ossos e partes do corpo. Ele então descreve como cortou o topo do crânio dela e jogou seu cérebro no vaso sanitário. Ele relata que, durante o desmembramento de um corpo, a polícia apareceu à porta, solicitando suas impressões digitais. Ele forneceu isso a eles, pois havia recentemente danificado suas digitais usando um agente corrosivo em casa. Embora seu principal método fosse lentamente descartar os restos desmembrados de Ruriká pelo vaso sanitário, alguns de seus ossos e partes do corpo eram guardados em sua mochila e bolsos, e ele os descartava durante suas caminhadas para o trabalho, em lixeiras, esgotos ou até mesmo onde cães de rua eram vistos ao longo do caminho. Hoshijima guardou o telefone de Ruriká e planejou desligá-lo mais tarde para criar a ilusão de que ela estava viva. Isso explica por que foi achado no escritório dele depois. O restante de seus pertences, como roupas, carteira e cartões, foram cortados em pedaços e jogados no vaso sanitário. Hoshijima confessou ter descartado o último vestígio dela, um fragmento de osso, no dia 1º de maio. Ao notar a redução da presença policial em 8 de maio, ele se desfez das toalhas ensanguentadas em lixeiras. Ele então retomou sua vida normalmente, até que, claro, foi preso. Com base em sua confissão, a polícia iniciou uma busca massiva no sistema de esgoto de Kota Ward, tubulações, aterros sanitários e lixeiras. Eles, literalmente, vasculharam montanhas de fezes e resíduos humanos, em um trabalho que, sem dúvida, é uma merda. Entre 28 de maio e 6 de junho, a polícia recuperou 49 fragmentos de ossos e 172 peças de carne, todas cortadas em pedaços de aproximadamente 5 centímetros e todas ligadas a Ruriká através de testes de DNA. Eles também encontraram a carteira de motorista dela, pedaços de carne com um furo de piercing no umbigo e um dedo,
todos correspondendo a ela através do DNA. O julgamento do assassinato de Hoshijima começou em 13 de janeiro de 2009 no Tribunal Distrital de Tóquio. A acusação começou mostrando fotografias dos restos mortais de Rurika Tojo que horrorizaram o público e sua família. Todos queriam entender quem poderia fazer tal coisa. Takanori Hoshijima nasceu em 5 de janeiro de 1975 na prefeitura de Okoyama, em uma família proeminente e abastada. Ele era o mais velho de 4 filhos, e seu bisavô era um político e seu pai um bem-sucedido contador de impostos. Mas cedo em sua vida, ele teve um acidente devastador. Um mês antes de seu 2º aniversário, ele caiu em uma banheira de água fervente enquanto perseguia um gato e sofreu queimaduras graves em ambas as pernas. Após múltiplas cirurgias, enxertos de pele e 6 meses sem andar, ele conseguiu se recuperar aos poucos. Embora fisicamente recuperado, suas cicatrizes emocionais eram profundas e ele as culpou pelo resto da vida, pois sofreu bullying incessante durante toda a infância. Os colegas de classe zombavam dele, chamando-o de criança queimada e anão de fogo. Seu pai ofereceu pouco apoio emocional, simplesmente dizendo que homens não choram por algo assim. Ele até o forçou a ir para uma escola shoujo, o que expôs suas cicatrizes e exacerbou o bullying. E a mãe de Hoshijima não interveio. Ele afirmou que durante toda a sua vida foi decepcionado por todos, incluindo seus pais, e passou a ressentir-se profundamente deles. Ele permaneceu socialmente isolado, evitando amizades e romances. Ele afirma que ainda é virgem. Ele culpou os pais pelo acidente e cicatrizes, acreditando que a negligência deles arruinou sua vida. Ele chegou a considerar matá-los, mas decidiu não fazê-lo. Em março de 1993, após se formar, ele se mudou para Tóquio para fugir de seu passado. Ele morava sozinho e ganhava um salário de 500 mil ienes como funcionário contratado. Seus colegas de trabalho o descreveriam como um homem profundamente inseguro sobre sua posição na empresa. Ele tratava os funcionários de baixo escalão com condescendência e desprezava pessoas em relacionamentos, considerando-as tolas. O que mais chamou a atenção no julgamento foi seu fetiche autodescrito, de atração sexual por mulheres amputadas. Ele descreve como desde jovem era atraído por ilustrações explícitas de mulheres com membros amputados em cenários não consensuais. Ele costumava se masturbar com esse tipo de material. Agora, sabendo disso, você se pergunta para que servia aquela serra de osso? E também o relato dele sobre o que fez com Rurika? É a verdade completa ou há muito mais nisso antes dele desmembrá-la e jogá-la no vaso sanitário? Podemos nunca saber, pois é impossível fazer exame forense em pedaços de 5 centímetros de um corpo humano maior. Por respeito à vítima, vamos nos ater aos fatos apresentados em tribunal. A acusação pediu a pena de morte, assim como Hoshijima, que declarou: "Quero ser executado e pedir desculpas no inferno." A defesa, no entanto, citou sua criação traumática, seu estado mental, sua falta de antecedentes criminais e seu remorso demonstrado durante o julgamento, além de sua confissão detalhada. Mas a acusação contra-argumentou que seu remorso só apareceu após sua prisão, e eles apontaram para seu comportamento anterior como rir durante as entrevistas e trabalhar todos os dias para se livrar do corpo e se safar do assassinato. Eles argumentaram que suas ações demonstraram uma mentalidade calculista e sem remorso, justificando a pena de morte. Em 18 de fevereiro de 2009, Takanori Hoshijima foi condenado à prisão perpétua. O juiz responsável, juiz Haride, afirmou que o motivo do seu crime surgiu de um desejo distorcido de transformar Rurika Tojo em uma escrava sexual. Ele criticou severamente Hoshijima por matar e desmembrar ela por medo de ser pego. Ele descreveu o descarte do corpo dela como tratar a vítima como mero lixo. E em suas próprias palavras, ele disse: "Este
É um crime extremamente desprezível que pisa na dignidade do falecido e inflige uma profunda dor emocional à família. Mas ele não aplicaria a pena de morte porque, referenciando decisões anteriores do Supremo Tribunal, quando há apenas uma vítima, o crime deve ser excepcionalmente hediondo para justificar a pena de morte. Embora o assassinato e a facada no pescoço de Rurica tenham sido considerados frios, não foram persistentes o bastante para serem vistos como extremamente cruéis. A família ficou desapontada com essa decisão e o próprio Hoshijima expressou o desejo de morrer como forma de pedido de desculpas, mas o juiz Hiradi concluiu que é apropriado para ele passar o resto de sua vida rezando pela alma da vítima e expiando seus crimes. A promotoria recorreu da decisão no mesmo mês, e a primeira audiência ocorreu no Tribunal Superior de Tóquio, em 11 de junho. Hoshijima não apareceu, afirmando que queria receber a pena de morte. Em 10 de setembro de 2009, o Tribunal Superior de Tóquio manteve a prisão perpétua, encerrando o caso. Hoshijima segue preso, provavelmente pelo resto da vida, cumprindo pena na prisão de Chiba. Muita pesquisa foi feita neste caso, incluindo a leitura de documentos judiciais. Então, por favor, deixe um like, inscreva-se e veja outros casos de crimes reais na tela. Valeu por assistir, aqui é o Victor, até mais!